profundamente a presença de vocês. Né? É uma honra poder estar apresentando o Catadrama em formato de aula. Eu venho vocês, só peguem esse objeto, que ele vai fazer parte. Né? É uma aula, mas ele vai se transformar durante essa aula. Essa boneca faz parte da cultura popular brasileira. É um bem imaterial. Quando nasceu, não sei. Mas eu sei que tem muitos e muitos anos. Faz parte da nossa ancestralidade. E foi passada de mãe para filha. Então, quantas histórias, quantas memórias essa boneca traz? Primeiro que ela é singular. Ela foi feita para você. Quando eu vim para cá, eu liguei para os mulheres do Nordeste e falei, eu vou para um congresso que vai falar da humanidade do século XXI. Mas como são essas pessoas? E eu fui dizendo vários estados, como que eram essas mulheres e esses homens que se dedicam ao comportamento, ao estudo do comportamento humano, e elas construíram essas bonecas pensando em cada uma de vocês. Por isso que eu não posso pegar de volta, nem posso levar para outro trabalho, porque ela é sua e vai embora com você. É uma recordação do nosso encontro e da nossa humanidade, principalmente da nossa simplicidade, que a gente vem se distanciando muito, né, ao longo dos anos. Então, abrimos o trabalho com esse personagem. E no final a gente vai falar sobre ele. Né? E eu queria só retomar uma coisinha simples que eu estava lendo aqui. Nós viemos para um congresso que chama Psicodrama e Humanidade do século XXI. Já vivemos muitas coisas esses dias, né? Encontros, desencontros, dúvidas. Fomos afetados por uma série de reflexões, né? Choramos, nos emocionamos. E a proposta da presidência era, frente aos atuais avanços da sociedade pós-moderna, estamos refletindo sobre os parâmetros éticos, filosóficos e científicos que nos servirão de norte para compreender, assimilar e transformar a realidade social. O que o Catadrama traz para compartilhar com vocês é a simplicidade. É isso que é a proposta do método. Tata na língua tupi é transformação e drama é ação. Transformação na ação. Né? Nossa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte ela é teórica, porque é uma aula, mas a gente vai ter alguns vídeos que vai nos levar a viajar até essas ações interventivas, para que quando você possa também ver o que você pode fazer na sua cidade, né, com essa proposta. E na segunda parte eu vou contar um caso para vocês e a gente vai fazer uma pequena vivência. Tá bom? Mas antes, eu queria saber um pouquinho de cada um, até para a gente se aquecer, né? Da onde vem, o que faz, se é psicodramatista, enfim. E o que te trouxe aqui nessa aula? Falar no microfone? Porque eles estão com a voz. Tá bom. Sou Maria Luísa, eu sou psicodramatista, professora, sou psicóloga e sou docente numa universidade pública, que é a Unesp. Trabalho com sociodrama, meu enfoque socioeducacional. E vim para a oficina do trabalho aqui foi para conhecer um pouco mais a técnica. Eu desconheço a técnica, né? E vim aprender. Conheci já o Catadrama pela internet, já vi no Facebook, fiquei muito curiosa, né? Esse trabalho e despertou assim muita curiosidade. Então, como tem mais 3 homens que vão passar a tarde conosco aqui, né? Esse é o Ricardo, que vai estar dando todo o apoio logístico aqui, e os nossos 2 companheiros, que é o Marco Antônio e o Luiz Geraldo. Então, vamos estar junto aí. Então, eu vou falar um pouquinho de mim antes de eu ir para lá. Eu sou filha de Naninha, uma retirante nordestina, uma mulher bonequeira, que fazia boneca lá no tempo da roça, que pegava um candeeiro, né, à noite, não tinha nada, luz, pegava um candeeiro e sentava e fazia boneca de pano para as suas filhas. E eu tinha muitas bonecas de pano. Então, tudo que a gente via no mundo adulto, eram as festas religiosas, eram as festas folclóricas, a gente brincava com as nossas bonecas. E depois de muita busca, eu fui entender que era uma forma de ela me dar amor, fazendo as bonequinhas para mim. Mas isso foi muito depois. Então,
A gente veio para São Paulo, foi construindo a nossa vida lá, minha adolescência fui me distanciando disso. Aí, em 2002, eu fui para Recife. Viu? Fui para Recife apresentar o trabalho num congresso de criatividade. E vou para a feira de Recife e me deparo com essas bonecas e comprei todas que eu encontrei. Mas todas só eram 20. Né? Então ali eu tive meu primeiro insight. Eu tive uma autotele. Né? Eu comprei todas as bonecas, me levaram reminiscências infantis e eu não vi a hora daquele jantar todo formal acabar, porque eu queria brincar, eu queria ir para o hotel brincar. E aí eu fiz uma mandala em cima da cama e comecei a brincar com as 20 bonecas. Né? E eu ria, eu dava gargalhada. Né? Todas as minhas facetas ficaram ali. E eu ia trabalhar, ia começar um grupo de mulheres um mês depois. Quando de repente veio o insight. Eu, gente, vou usar isso, se isso acontecer comigo, pode acontecer com as mulheres. Né? E resolvi comprar aquelas 20 e aplicar no grupo de mulheres. E essas jornadas começaram a falar. Mas falaram muita coisa. E eu fiquei assustada. As bonecas, eu vou contar um caso depois para vocês, e eu fiquei apavorada. Eu corri para a Estela Fava e falei, Estela, eu fiz isso, as bonecas fizeram assim, Estela, o que eu faço agora? Eu vai escrevendo, está nascendo alguma coisa. Então, eu sou da intuição à lógica. Né? Então, eu fui intuindo, fui aplicando no grupo de mulheres, e no começo era um trabalho com bonecas de pano, mas aí começou, poxa, eu preciso de corpo para isso, né? Aí pus o nome de Tata Terapia, mas também não era uma coisa ainda que me acalentava. E aí eu procurei o Bustos. Eu já tinha levado um congresso, mostrei um monte de material no chão. Falei, Bustos, eu tenho isso, mas preciso de um nome, uma identidade que vai bater com a minha identidade. E aí ele, com toda a sabedoria, começa, por que você não põe Tata Drama? Né? Eu falei, mas eu posso? Como se assim, precisava de autorização para o Moreno para colocar, né? Ele falou, pode. Aí foi uma coisa que me acalentou e eu fui começando toda a fundamentação em cima do Tata Drama. Isso eu vou contar para vocês. Tá? Nós vamos primeiro passar um vídeo que vai explicar um pouco, porque como tudo começou. Tá? Transformações, quando elas vêm de emoções profundas, podem mudar os modos de ser e estar no mundo. O poder de transformar pode gerar grandes encontros, catarses e epifanias, com percepção e autoconhecimento. Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então, ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. R.J. Moreno. Um encontro verdadeiro que sai da zona de conforto e volta-se para dentro de si mesmo. O primeiro encontro do eu que reflete como eu refleti. O conhece a ti mesmo, de Platão, o essencial. Nasce então o segundo grande encontro dessa história, da ciência com as raízes. O mesmo dos 5 sentidos com as emoções, das lembranças com os sentimentos, da mistura de saudade e diversão com a infância, do espontâneo com o subjetivo, da intuição com a criatividade, do eu adulto com a criança interior, das dúvidas com as certezas, do psicodrama com o bem da cultura popular brasileira. No mesmo encontro do insight de Platão, você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa. E a sabedoria de Dona Maninha, a matriarca das bonequeiras do pé de manga. Filha, as bonecas terão o valor que você der a elas. O valor foi dado, multiplicado, e nasceu um legado genuíno, revelador e instigante. A primeira grande capaz dessa história, Elisete Leite Garcia, filha de Dona Maninha, somou anos de estudos no psicodrama com experiência capaz com bonecas que remeteram à sua infância lá no sul do Ceará, na pequena cidade do Crato. No autotério, ela mergulhou em suas próprias essências, raízes e emoções e percebeu que a brincadeira séria foi além do que podia imaginar, mas não menos do que pôde intuir. Entre linhas e agulhas, retalhos e muita imaginação, os bonecos e bonecas que Dona
tamanhos, cores e identidades se multiplicavam nas mãos das bonequeiras do pé de manga. Nasciam as primeiras peças de um bem popular, e hoje é ferramenta fundamental nas dinâmicas de um método inovador, o tatadrama. No encontro de uma ampla pesquisa sobre o psicodrama com a pureza do brincar às mãos singelas das bonequeiras, o tatadrama ganhou vida e originalidade. O valor de tudo isso passou a ser imensurável a dona Naninha, sua filha Elisete, e hoje em dia há mais de 40 mulheres do crack. Um resgate de valores, cidadania, cultura, criatividade. Mas o que é o tatadrama? É um método psicoterapêutico de auxílio para dimensionar o universo dos participantes, individual ou em grupo, para suas implicações pessoais, sociais, educacionais, culturais e de saúde. Acontece por meio de dinâmicas sensoriais e corporais, fundamentadas na espontaneidade do ato de brincar, associadas a técnicas do psicodrama e do sociodrama. O tatadrama já foi aplicado a mais de 3.000 pessoas em grupos educacionais e terapêuticos no Brasil e em vários países da América Latina e Europa. Em todas as experiências, demonstrou ser um método capaz de atravessar fronteiras e socializar crenças e culturas diversas. Onde pode ser aplicado? Em hospitais psiquiátricos, clínicas de psicologia e de saúde, grupos infantis, adolescentes, jovens, adultos, gestantes e idosos, grupos de mulheres com foco no universo feminino, treinamento de atletas, congressos, grandes eventos como a Bienal e o Festival Mundial da Paz, casas de dimensão, centros culturais, entre outros. Pesquisadora e idealizadora do tatadrama, Elisete Leite Garcia é psicóloga e psicodramatista, membro da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, filiada à International Association for Group Psychotherapy and Group Process. E ela acredita que a verdadeira maturidade é atingida a seriedade de uma criança brincando. Eu acredito mesmo, porque eu brinquei muito, eu venho brincando de boneca aí já há muito tempo e a coisa está muito séria. Né? Como vocês viram, a minha mãe faz parte do tatadrama, a minha infância faz parte do tatadrama, então no começo para mim era muito difícil, porque eu, minha mãe, as bonequeiras, a boneca, o tatadrama, era tudo junto. Então como ensinar se eu precisava me separar disso, né? Então aqui está a mamãe que está no céu, por isso que eu me emocionei que o ano passado ela partiu. E as bonequeiras, que vocês vão ver o quanto essas mulheres cresceram e se empoderaram, então é um projeto vivo de empoderamento, né? Então as coisas foram tomando corpo e hoje eu posso estar trazendo isso, porque aprender a ensinar também é uma outra jornada, né? Foi a jornada do aprender a praticar e agora eu estou na jornada do aprender a transmitir o que eu aprendi, né? Então essa é a proposta que a gente troque muito aqui. Inclusive se eu me emocionar pelo caminho faz parte, tá bom? Então, a proposta do método é uma abordagem sistemática, ficou em dúvida técnica, é método, até mostrar que é um método, né? Até provar para mim mesmo, porque até quando você está desenvolvendo alguma coisa, a gente fica também num percurso inseguro. Poxa, que nome que eu dou para isso? Então eu fui procurar a liderança científica para me dar um norte do que eu estava fazendo, né? Mas é uma abordagem sistemática de atividades que permite a manifestação de sentimentos, emoções e forma espontânea de relacionamento, focando o valor da subjetividade de cada participante e sempre em processos participativos e dinâmicos, né? Então eu vou mostrando isso para vocês no decorrer do caminho. E o objetivo dos trabalhos realizados com esse método é produzir esse espaço de vivência, de reflexão, né? Dentro de um tema e de um contexto, por isso que pode tanto ir para a universidade, como ir para trabalhar com escolas, com professores. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de todos os lugares que já foram aplicados, os resultados que isso aconteceu, tá? Então, o tatadrama foi uma forma que eu encontrei de expressar o meu caminho percorrido pelo psicodrama. Então vocês vão ver que à medida que eu vou apresentar para vocês, eu vou passar por isso aqui, porque o psicodrama é muito maior, né? Ele tem toda uma sistematização das teorias morelianas que parte do projeto socionômico,
que veio a sociometria, sociatria, sociodinâmica, e tudo isso embasou para tudo isso que eu vou mostrar para vocês. Isso eu vivi em cada grupo, eu vivi com as bonequeiras, né? Então essa teoria, ela mediou o tempo todo a construção do trabalho. Dentro da área teórica, a criatividade, a espontaneidade e a adequação, o tempo todo isso acontece, vivo, né? Uma pulsão de vida e chega a esse processo de adequação. Aí as teorias, a própria da teoria fundamental, que é a matriz de identidade, quando se fala das bonequeiras que viraram artesãs, bonequeiras no pé de manga, e essa boneca que está na sua mão, ela é uma matriz de identidade das bonequeiras no pé de manga. E o nome dela, sabe como é que é? Dupla esperança. Porque elas perceberam que elas estavam colocando a esperança delas na construção da boneca, e quando eu contava a ressonância dos trabalhos em São Paulo que eu fazia com as mulheres, mulheres, é dupla, porque a gente põe a nossa esperança aqui, as mulheres de São Paulo também põem, então é dupla esperança. E aí deram o nome para ela de dupla esperança. Então, olha aqui a gente trabalhando, né, as teorias de Moreira. Todo o trabalho aconteceu dentro de uma pesquisação. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Começou assim realmente de uma forma inocente mesmo. Eu ia sempre para o Ceará, comecei a ir todo ano lá buscar boneca e fazer trabalhos com elas, né? E a partir dessa experiência de atos psicodramáticos, de sociodrama, que foi constituindo nascer o catadrama. Procurando a área, usei sempre as metodologias, né, as etapas. Você vai ver que com as bonecas a gente faz a mesma etapa: aquecimento, dramatização e compartilha, dentro dos contextos social, grupal e dramático. Os instrumentos, né, o contexto psicodramático, o protagonista, o diretor, o ego auxiliar e o público. E essas bonecas falam muito porque elas não guardam segredo. Pode ser o segredo mais escondidinho, ela mostra, né? Então ela é uma pesquisa de quem escolheu. Vocês vão ver que no final a gente vai olhar para elas de novo, elas vão contar muita coisa para vocês só no nosso encontro. Dentro das técnicas, né, que a gente utiliza com as bonecas, as técnicas clássicas, eu encontrei um recurso do objeto intermediário que Jorge Bermudes trouxe para a gente na década de 70. E aí, a ampliação um pouquinho disso é que, assim, eu fiz uma vez numa aula universitária, a gente estava falando sobre a família brasileira, né? E aí eles transformaram o boneco, um aluno inclusive transformou o boneco numa árvore. Quando acabou toda a aula, eu recolhi os bonecos. E eu falei, não dá, esse objeto tem que ir com as pessoas, eu não posso fazer isso. Por isso que, assim, veja, eu já estou falando um pouquinho para vocês até, tem que ter abundância, a gente trabalha abundância, não tem que você ir lá, esse boneco é teu, não, você que vai escolher, questione qual é o teu, por quê? Então volta de novo a te trazer a autonomia da tua escolha. Então começa lá, quando você escolhe o boneco que foi feito para você, né? Se você se apropria dele, vai fazer com ele o que você quiser. Então o objeto intermediário me deu essa amplitude de eu poder pesquisar mais o boneco. Então, vamos lá. Então, dentro... eu só esqueci de falar, então. Dá para voltar um pouquinho? Então, aí o psicodrama e o tatadrama. O psico é a alma, o drama é a ação, e tata, na língua tupi, é transformação. Então, é transformação na ação. Essa é a proposta, essa é a essência do tatadrama, é transformar. No aqui e agora, qual é o teu sonho maior? Pode ser uma plástica, né? Pode ser mudança de sexo, acontece no boneco, porque o boneco possibilita isso. Tá? Então essa é a junção, né? Eu pesquisa, área evidencial, mas eu fui buscar a teoria para poder trazer para vocês aqui o método tatadrama. Antes da gente ir para a teoria, a gente tem que fazer um pouco uma viagem na história. As bonecas fazem parte da história da humanidade. Nasceram lá, ainda no homem das cavernas. Antigamente elas eram usadas só pelos sacerdotes ou então, né, das ações religiosas. Não era qualquer pessoa que podia mexer com esse instrumento. Então a gente tem que voltar lá. Quantos banhos tem esse objeto boneco? O feminino, né, que vem de estudos muito ancestrais. Então quando nós trabalhamos com esse objeto, automaticamente a gente está indo para muito, muito, muito longe.
A origem das bonecas é tão antiga quanto a história do homem, né? E provavelmente as suas primeiras aparições foram lá na pré-história. No entanto, as bonecas atravessaram épocas e civilizações, representando valores humanos, históricos e culturais muito importantes. Como nós vamos ficar 2 horas aqui, tem um cafezinho ali à disposição que chega a dar um soninho, né? O senhor tem que manter isso aqui aceso? Aqui tem que ficar apagado? Não, quer que acenda? Para não dar. Vamos acender, ver se não fica ruim. Fica ruim? Eu tô caindo de som, tava muito gostoso, porque eu tava Não, mas se alguém tirar a sonequinha, fique tranquilo, a bonequinha está assim, ela está ouvindo a aula. Né? Então é isso, a história da boneca surge como um veículo de comunicação, de interação, conhecimento pessoal. O símbolo boneca é banhado com muitos significados, pois ela por si só é um objeto de desejo e sedução da verdadeira expressão humana. E a partir disso que a gente vai ampliando para o macro, né? Ou a partir de tudo isso. Veja as formas dessa boneca, né? Formas arredondadas, similares a uma boneca, provavelmente usada como símbolo da fertilidade, não como brinquedo. Então olha a força que esse objeto boneco vem ao longo da história. Na África, né? Tem alguns exemplos, só para a gente voltar um pouquinho. Cada jovem reservava para o primeiro filho que tivesse. Aí a mãe recebe uma outra boneca depois que nasce o filho para cuidar desse boneco para doar para o próximo filho. Na Grécia, acompanhavam a época do casamento, quando eram dedicadas a Afrodite, né? A deusa do amor. Já aqui, no Egito Antigo, foram encontradas em túmulos de crianças bonecas de madeira, que acreditavam que as bonecas serviam para a criança brincasse no mundo do além. Mas até hoje, você vai para o Equador, ainda tem algumas bonecas muito significativas que colocam junto com a criança para ela se sentir protegida. E por aí, tem lendas e lendas, né? As escravas, quando iam se despedir das suas crianças, porque era todo mundo vendido, ela fazia uma bonequinha de pano e colocava nas sainhas da menininha. Então, quando ela se sentia desamparada, assustada, ela tocava a bonequinha, que era o elo de ligação. Aquele tecido, aquele trapinho, era o elo de ligação, né, com aquele fiozinho que ligava a mãe dela. Então, é um símbolo de maternidade, é um símbolo de afeto. As primeiras bonecas que vinham ao Brasil vinham de Portugal, todas de porcelana, com vestidos de seda, maravilhosas. Era objeto de desejo da alta sociedade. Mas veja que elas tinham cara de adulto, elas não tinham cara de jovem. Então, era aquele brinquedo que você ganhava, mas ficava lá, enfeitando a prateleira. Você não podia tocar. Se tocasse era para brincar um pouquinho, logo a mãe se retirava e colocava de enfeite. Então, a maioria das crianças brincavam com bonecas de pano e carrinhos, as pessoas mais humildes, né? Esse aqui eu trouxe para vocês ilustrarem, e que é um hobby, um dos hobbies mais populares, é a coleção de bonecas. E veja como elas eram. Começou a aparecer aquelas expressões mais fortes, mas sempre de porcelana e uma coisa intocável, né? Para ser só olhado e admirado. Começaram a ter um pouco mais de expressão, mão e pé de louça também, o corpinho era de pano, mas sempre com caras muito adultas. Depois que foram começando as porcelanas terem um rostinho um pouco mais infantil, mas não era visto como brinquedo, né? Mesmo aquelas que eram brinquedo, a criança não podia brincar, ela podia só admirar. Foram colocando sentimentos, foram dando vida às bonecas. Há quanto tempo estão dando vida às bonecas e a gente não está percebendo isso? Botaram elas para chorar. Quantas crianças gostariam de chorar em situações que não pode, mas a sua bonequinha pode? E se nós ouvíssemos mais os brinquedos, as bonecas, elas poderiam contar muitas histórias para a gente, do que as crianças estão passando. Os olhos começaram a ficar mais expressivos, a boca começou a abrir, né? Os cabelos começaram a ser cabelos de verdade, ter mais flexibilidade. Olha quantas intervenções foram feitas no corpo dessa boneca. Será que não foi daqui que perceberam, se eu posso fazer intervenção numa boneca, será que eu não posso fazer intervenção no corpo humano também? Começar a cortar, mudar, colar, descolar. Pode passar. Né? Então perceba as escravas,
no choro, que ainda não sabia se o choro era aqui ou era atrás, lembra que o choro vinha para frente, para trás, mas ela começava a ter emoção. Quantos segredos essas bonecas, se a gente fosse dar falas para elas contariam para a gente? O que vocês acham? Vamos dar fala para ela aqui? O que essa está dizendo para a gente? Hã? A primeira é grande, É. Sou uma criança descabelada, estou brincando à vontade. Mas é que ela lá, hein? Aquela assustada. Essa criança com medo. É? Então vamos. E aí foram criando possibilidades com madeira, depois foi dando corpo, né? Ela foi se constituindo. Mas aquela ali tem muito para contar, né? Ela já viveu muito. Já atravessou mundos e culturas aí. Essa daqui que eu mostrei, ela é muito antiga mesmo, ela tem até marca atrás. Então, eles marcavam as bonecas por série, por mundos, né? Vamos ver para a gente visitar um pouco a nossa boneca. E essa daí, quem conhece? Né? Então, não fez parte, a boneca não fez parte de todos nós aqui, e de vocês, os bonecos, não fizeram parte? Os super-heróis, né? Porque a gente está falando de bonecas aqui, mas a gente também não pode esquecer que os meninos tinham seus bonecos. Então, esse trabalho, a gente trabalha com homens e mulheres de todas as idades, tá? Bom, agora nós vamos citar um pouco da... Isso, vamos para a matriz de identidade dessa boneca que está na mão de vocês, tá bom? A contribuição do Tatadrama na identidade socioeducacional das bonequeiras de Crato, Brasil, que fica lá no sertão do Nordeste. Quem conhece Crato? Não, o Crato é do lado de Juazeiro do Norte, lá do Padre Inciso. É lá na Serra do Araripe. Então, essa é a mão da mamãe, minha mãe querida. E quando eu contei para ela o que as bonecas estavam fazendo, os trabalhos, eu falei, filha, a boneca vai ter o valor que você der para ela. Se a minha mãe aprovou, eu não vou pedir mais autorização, porque vou mundo afora com essas bonecas. Você quer autoridade maior, né, para te aprovar? E aí a gente fez essa foto ano passado, ela me passando a boneca. E é essa tradição. Eu não sei fazer boneca, mas estou aqui falando delas e o meu compromisso dentro do Tatadrama com as bonecas é realmente preservar esse bem material. Pode ser outra boneca? Pode. Pode ser de plástico? Não. De plástico não vai dar certo, porque ela é singular. Você pode ver que cada uma é única, né? O que ela pode ter é um moldinho do corpo, mas a carinha, o cabelinho, como ela foi construída, foi feita para você, né? Bom, vamos um pouquinho lá para Crato. Crato era habitado pelos índios cariris. Na época, os índios cariris faziam bonequinhas de argila para suas filhas brincarem, para as crianças brincarem. E já está trabalhando o papel da maternidade, né? Mas perceba essa cena, a criança já nasce trabalhando o papel de mãe, né? De cuidadora. É aqui que está bonitinho quando trabalha com gestante, então ela pegou o pai, um bebezinho, o bebê tinha acabado de nascer. Eu gosto muito dessa foto porque é uma representação da família aí. Bom, a produção das bonecas no passado eram tecidas com simplicidade pela comunidade. Por que eu estou colocando isso? Para a gente voltar realmente na identidade dessa boneca. No Vale do Cariri foi povoado pela cultura da cana-de-açúcar, do milho, do arroz, do feijão, do gado, que foi chegando com muita força, né? As mulheres foram para o campo de trabalho, foram para a roça, foram ajudar, foram trabalhar, foram para a lavoura. Nos engenhos de cana-de-açúcar, elas faziam bonecas de palha de cana. Quem lembra de boneca de palha de cana? Tá? Né? Nos engenhos de cana-de-açúcar, faziam as bonecas de palha de cana. Na lavoura, na plantação de milho, faziam as bonecas de sabuga de milho. E no armazém faziam as bonecas de saco de arroz. Os sacos que rasgavam, elas costuravam e faziam a bonequinha para levar para as filhas. Ainda tem daquela bucha que a gente usa para tomar banho. Perceba as bonecas aqui embaixo, tá? Quero que vocês observam a construção da identidade das bonequeiras. Essas são as primitivas. Olha como elas eram quando eu comecei a fazer encomenda para Crato. Por quê? A primeira eu comprei em Recife numa feira. A segunda eu fui buscar as minhas raízes. E aí minhas primas de lá falaram, e mulher, tem mais isso aqui não. Eu falei, não, prima, eu quero que seja daí.
e elas começaram a pesquisar de porta em porta, com as memórias que as mulheres tinham da comunidade. Tá? Então, é importante que vocês vão observando a evolução das bonecas. Em cada local, as mulheres com poucas condições não podiam comprar aquelas bonecas inglesas, né? Então elas começaram a fazer bonecas de pano para suas filhas. E eu fui descobrir que isso foi um gesto de amor, porque assim, na época, a gente sabe, nem muito tempo atrás, não tinha essa coisa de colinho, de carinho, dessas coisas todas, né? E eu sempre questionava amor da mãe. E eu fui ver que essas bonecas eram uma forma que se encontrava de transmitir amor, né? Então, elas usavam com a criatividade, mas nessas mãos simples, de ternura e afeto, elas iam construindo. O que tinha? Um vestidinho velho que catava daqui, pegava um paninho dali, e ia construindo essa boneca. A boneca ela tem uma representação, né, social da alta sociedade. Eram as bonecas de porcelana. E elas começaram a olhar aquelas bonequinhas de pano que era feinha, sem gracinha, mas que as filhas queriam. Mas se imagina, fazer uma boneca de trapo para minha filha. Né? Imagina. Então começaram a importar tecidos, né? E pedir para essas mulheres simples fazerem bonecas de pano para as filhas dela. Mas é claro, com uma diferenciação social, né? As roupas eram todas de seda. E aí começou a acontecer isso. Bom, surgiu aí a comunidade das mulheres bonequeiras artesãs, né? Lá de Crato. Com esse pedido que eu fiz para minha prima, não encontraram ninguém, começaram a bater de porta em porta. Eu insisti tanto, né? E mulher, eu sei fazer a cabeça. Minha mãe fazia quando eu era criança. Acho que eu sei fazer a mão, sei fazer o braço. E nessa coisa de juntar saberes que estavam na memória, se juntaram embaixo do pé de manga, que era do sítio da minha mãe lá, e começaram a fazer as bonecas. Aí vinha aquelas primitivas tortas, que às vezes chegava em São Paulo com o pescoço quebrado. Eu assim, acho que eu não vou consertar esse pescoço não, eu vou colocar no trabalho. E tinha alguém que pegava a boneca com o pescoço quebrado. Eu falei, então tá aí. Então eu também fui construindo a identidade dessas bonecas pelas coisas que apareciam, né? Então, para passar de geração para geração, as primitivas vinham tortas, frágeis, ó, tá vendo com o pescoço quebrado? Elas foram evoluindo, né? Aí eu fui apresentar um congresso, foi meu primeiro congresso no México, eu fui apresentar usando as bonecas e só levei boneca loira, eu não sabia, mas eu não, né? Nem na minha ingenuidade, eu tinha duas negras e perguntaram se eu era preconceituosa. Eu falei, não falo, só tem boneca loira aqui, mas era o que elas não faziam, eu nem me toquei. Aí eu pedi 50 bonecas para elas, negras. O que aconteceu? Falaram que eu estava fazendo voodoo em São Paulo. Aí eu fiquei assustada, peguei minha mãe, fomos para o Ceará e fizemos uma oficina de tatadrama embaixo do pé de manga para contar o que era o trabalho. Aí elas entenderam e cada vez que eu ia para um grupo, quando eu encomendo, eu digo que grupo que é, aonde é, como são essas pessoas, então imagina essas pessoas e tecem as bonecas. Então, com isso, foi criando a característica dessa boneca do tatadrama. Vocês vão ver que elas evoluíram, mas a boneca do tatadrama ela tem um contexto. Ela tem 17 centímetros, por quê? É fácil de você manusear, de guardar, simples. Quando elas sofisticam de pôr muita rendinha, muita coisa, falam, não, porque as pessoas vão transformar essa boneca. Tem pessoas que arrancam tudo, cabelo, tudo, muda a cara. Então você tem que dar essa liberdade de expressão. E se vem com a roupinha muito arrumadinha, mas que dó, esse vestidinho é tão lindo, é tão bem feitinho. E não é essa a proposta. Não é a boneca como artesanato, e sim como possibilidade de transformação. O que foi acontecendo? A valorização e apropriação da identidade no contexto cultural, social e familiar. Até 2007, 2002 a 2007, só eu comprava bonecas delas, né? E elas foram evoluindo daquela coisa das primitivas, e aí chegou o momento, isso é um cuidado que a gente tem que ter, eu fui lá e fiz uma intervenção naquela cidade, cheia de sonhos, porque eu achei, imagina, eu vou mostrar no psicodrama, todo mundo vai comprar boneca, essas mulheres vão assim, ter que produzir muitas bonecas. E não aconteceu com o meu sonho, o sonho era meu, não era teu, nem dela, né? De repente, tinha 60 mulheres. O que eu faço com isso? Eu não tinha mais como comprar boneca, eu fazia bazar, vendia sapato, vestido de festa, comprava uma boneca. Porque cada vez que eu ligava, menina,
as mulheres estão tão felizes, está acontecendo tanta coisa na casa de cada uma. Fulaninha parou de fumar, porque fica fazendo boneca noite e dia e esqueceu do cigarro. E quantas coisas boas, coisas ruins também, do marido falar, ih, fica fazendo essa besteira, essa bruxa, porque também é uma bruxinha, né? Mas elas foram percebendo que a vida delas estava transformando, e eu me apaixonando por um projeto lá, comprava boneca. Quando foi 2007, eu me deparei com a responsabilidade dessa intervenção, que é o que eu fazia. Então a gente se reuniu embaixo do pé de manga, vocês vão ver um filminho depois, e eu tive que contar para elas, né, que não dava mais, que aquele meu sonho era só meu, eu não conseguia, por mais que eu contasse, que eu mostrasse as bonecas, não tinha ainda atingido as pessoas. Então foi muito tocante aquele dia, e também estava se vendendo o sítio da minha mãe lá no Ceará, né? Aí a gente teve a ideia, das 60 mulheres, 12 quiseram continuar todos os dias se encontrando e fazendo boneca, independente de vender ou não, porque elas descobriram que era saudável para elas. E aí nós visitamos o prefeito, porque assim eu já estava confiando na qualidade das bonecas delas, né? Então a gente visitou o prefeito, contou, o prefeito automaticamente ligou, porque eu já tinha foto de congressos, um monte de coisas. Aí contamos para o prefeito ligou para a Secretaria da Cultura, e a vida das mulheres lá começou a mudar. Começaram a ser chamadas para feiras, para vender nesses lugares. Então, perceber, e elas também foram percebendo a importância da construção dessas bonecas, que elas estavam resgatando um bem da cultura popular brasileira e preservando esse bem material. Esse é o pé de manga, né, que a gente se reúne, essas são um grupinho das mulheres. Aí nasceu a identidade, a matriz de identidade delas, né? Bonequeiras, mulheres que fazem bonecas na sombra do pé de manga, que é onde a gente se reunia. E houve a transformação interna. O que aconteceu com essas mulheres? Autoestima, autoconfiança, a capacidade de expressar por si só, reconhecimento do marido, porque quando elas começaram a ser reconhecidas na cidade, começou a aparecer no jornal, né? A rua começou a reconhecer, a família a reconhecer, a comunidade e a cidade. E todo ano que eu ia para lá, eu visitava o prefeito e contava, olha, fui para o congresso tal, aconteceu isso, mostrava foto, material, né? Então, até chegar o momento do prefeito agradecer que as bonecas estavam levando o nome da cidade para fora. Então, tomou uma outra dimensão. Então, essa é a nossa reunião, que eu falei, que a gente estava aqui conversando com elas, que ia ter que vender o que... Nós entramos num consenso aqui, né? Então, aqui foi definido quem sou e qual a esperança relacionada ao âmbito afetivo, profissional, social, econômico e político. Porque aqui o projeto poderia morrer, né? Ou renascer, tá? Então, a gente se reuniu no outro pé de manga, valorizando, emprestava esse pé de manga, porque esse também ia ser vendido, mas como o símbolo era o pé de manga, a gente se reuniu nesse outro aqui, e foi feita uma procissão feminina, e olha o que aconteceu, que elas cantaram. Pode passar. Conhece essa música? Foram pelo terreiro cantando, fazendo uma procissão, 60 mulheres, né? Então, abençoe, Senhor, as famílias, amém. Abençoe, Senhor, a minha também. E em forma de roda, nós mudamos a série para o pé de manga do lado, tá? E hoje essas mulheres empoderaram, vocês vão ver mais para frente o que aconteceu na vida delas. Então, o que une essas mulheres entre tramas e dramas? O que une? O que une essas mulheres, o que nos une, né? As mãos desenvolvem a arte, mas também o crescimento pessoal. Usam a criatividade com suas singelas mãos, que transmite afeto e carinho. Criam estratégias, compartilham sonhos e desejos. Transformar a dificuldade com oportunidade, identificando limites e potencialidades. Né? Limite, porque assim, meu marido não deixa ir para a feira de Recife. Aí tem uma só que pode viajar. As outras o marido não deixa. Então é o limite dela. Mas ela põe na bonequinha todo o desejo dela de viajar, e ela sabe que a bonequinha foi para Fortaleza e está indo para o mundo. Então também é uma forma dela mandar para o mundo quem ela é, contar para o mundo quem ela é. Né? E aí aconteceu o processo de empoderamento, que foram encontros diários, as possibilidades de revelar que elas faziam a terapia entre elas, né? Chegava triste, porque teve uma discussão em casa e compartilhava ali, de repente transformavam o seu saber, e começou a acontecer a economia solidária. Né? Então vende 20 bonecas, se é R$10, 10 centavos para cada uma, é 10 centavos. Então elas começaram a construir isso.
E hoje elas estão ganhando dinheirinho mesmo delas. Né? E isso é o que é empoderamento. Olha, essa boneca já está toda empoderada. Ela já está se mostrando. Né? O empoderamento é um processo pelo qual as pessoas se organizam e empoderam a si mesmas, o que aconteceu com elas mesmas, assumindo o controle de seus próprios desejos, de sua própria vida, tomando consciência para produzir, criar e transformar, conquistando maior autonomia e autoridade sobre decisões da própria vida, assim como aconteceu com elas. Então, sem interceder, virou um projeto piloto. Né? Então, por que eu gosto de voltar e contar para vocês? É possível. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o trabalho interventivo. Né? Você vai mexer numa sociedade, você tem que amparar. Agora sim, elas estão por elas só. Né? Mas você tem que dar esse suporte. Porque foi o Tata Dama que fez elas sonharem, né? Então agora a gente vai entrar na parte, nos pilares que sustentam o método. Então, se tiver dando um soninho de vez em quando, vamos falar para a gente dar uma aquecida, uma caminhada, tá? Então vamos assistir, espera só um pouquinho para você. Não conheci ainda não, ó. Eu vou convidar vocês, então, para sair um pouquinho do teórico. Vamos caminhar aqui, né? Vamos caminhar, porque o ônibus está esperando, a gente vai lá para o Ceará. Tá? A gente vai lá para o Ceará viver isso tudo que essa Elisete falou de empoderamento, mulher, pé de manga, o que é isso? Vamos caminhar um pouquinho, alongar. Isso, tomar um cafezinho, dar uma alongada. Tá bom? Só antes da gente ir para o Ceará,